A estabilidade econômica comercial eram os únicos pilares que se mantinham de pé. Mas agora, Não mais. Donald Trump, louco ou gênio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Wesley e eu sou Miguel, e juntos apresentamos o programa sem filtros. Mas antes, roda a vinheta. Beleza. Desde a chegada de tio Trump à Casa Branca, a gente vem sofrendo uma guerra comercial com o mundo. Trump declarou abertamente ao mundo uma guerra comercial. Quais as consequências dessa guerra comercial e o que pode acontecer? Hoje a gente vai discutir sobre isso no nosso vídeo e vocês vão entender a nossa visão, sem filtro. Recentemente foram retirados em torno de 3 milhões, alguns milhões, do mercado de ações. Sendo que teve um inimigo em específico, que no caso é a China. E aí, Funciona assim, né? Eu tenho visto e tenho acompanhado, eu acompanho muito o mercado futuro, que você sabe, e eu acompanho o mercado de ações. E a volatilidade está muito alta mesmo. A frequência que vem acontecendo a volatilidade do mercado, tanto em criptomoedas quanto em ações, as big tech, as FANGs. Então, a gente está sofrendo muito tudo isso, né? Tipo, é uma guerra comercial que muita gente ainda não está levando a sério, mas vai começar a levar a sério mais na frente, quando a inflação começar a comer, quando os juros do tesouro começar a aumentar, e aí correr aquela fuga de capital, que é o que aconteceu justamente em quê? No que você acabou de falar, 3,5 trilhões foram retirados do mercado. mas depois foram incluídos. Isso, foi incluído porque o Trump, ele abriu a boca e falou que ia fazer o quê? Que ia parar por 90 dias. Focalizou só na China. Porém, quando ele falou que pararia 90 dias, ele não comentou que deixaria a China. E depois ele voltou atrás e até aumentou a China. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem que o povo chinês está levando tão a sério que uma joalheria numa província da China, ela colocou, Miguel, que cobraria 104% de imposto ao cidadão americano que estivesse lá. Então nessa hora ser chinês não vale muito a pena não. Não, tá difícil. Não ser americano. Porque o chinês tá aqui vai Exatamente. cobrar. Mas e o chinês na América? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Será que papai Lula, papai a titio Haddad aprenderam com o Trump? Ou o Trump ensinou alguma coisa aí sobre taxação? Eu acho que aprendeu. Eu acho que ele que ensinou a Trump, mano. E Haddad foi. Haddad não. Foi que é o pai que taxou tudo. É taxado. Taxado. É que a gente nem sabe mais o nome dele agora, né? né? Então é algo muito Exato. sério que a gente tem que parar e pensar e analisar, né? E já que a gente tá falando desse pessoal aí, pro cenário Brasil, como é que isso vai impactar? Essas notícias, essa situação, essas taxações aí. A gente tem um cenário, Miguel, brasileiro, que a gente tem um governo de esquerda hoje, né? Uma esquerda forte com o Lula. E o Trump, ele se diz direita pura, né? Que é a direita radical que se tem. Então, Os republicanos e os democratas, haver tipo uma harmonia entre o governo brasileiro e o governo americano, eu acho muito difícil. Só se a gente tivesse um governo de direita hoje no nosso país, né? Talvez a gente conseguisse até um diálogo, um de direita mesmo. Eu não falo nem um centro-esquerda, nem teria que ser um governo raiz direita. E eu acredito ao meu ver hoje que não temos nenhum candidato. Muita gente coloca o Bolsonaro, tal. Galera, quem gosta do Bolsonaro, tá? Pode ficar à vontade, eu tenho várias críticas contra ele. Pode ir também seguir o mesmo caminho do inferno dos esquerdistas. Aí todo mundo falar. Que cara engraçado. Mas eu acho que a gente não consegue ter um diálogo com os Estados Unidos hoje, né? Só que o Brasil é muito forte na exportação, né? A gente tem uma exportação muito forte de grãos, né, de café. Então, teoricamente, o mundo precisa da gente para comer, né? A gente tem um agro que é muito forte, apesar de muita gente bater no agro e gerar muita polêmica sobre o agro, que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Mas eu acredito que um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos não poderia ter, né? Entendo. Com um governo que tem lá, o que é o Trump. Então a gente vai se ferrar mais do que a gente... Teoricamente, vai chegar a hora que todo mundo vai sentir essa guerra comercial. É algo que vai pesar no bolso brasileiro. A nossa moeda já tem perdido muito valor, né?
80%, né? 80%. Eles Quem só tinha criação. uns 10 reais na época que o plano real foi lançado, hoje vale 2. Isso é o que o Né? pessoal meio que não consegue entender, né? Que a gente sempre tenta trazer isso para nosso ciclo mais próximo, né? Que é muita gente compra terreno, compra algo de valor e acha que é um bom investimento que no decorrer do tempo Porque o terreno lucrou. pega valor. Só que acreditamos que não pega valor. O terreno não se valoriza. É o poder de compra que a sociedade tem que se perde. Exato. Então, se o poder de compra se perde, acaba que o cara que tinha um terreno comprado por 20 mil, antes ele conseguia comprar um carro popular por 24 mil. Agora um carro popular, um Kwid, que é um carro bem simples, horrível, diga-se de passagem, quem tem seu Kwid pode deixar um like pra nós aí. Tá custando 68 mil na versão básica, uma versão de entrada, 70 e poucos mil, uma versão completa, um carro que se você colocar 4 pessoas dentro. Então não foi o dinheiro não foi o terreno em si, a casa que valorizou. Foi o nosso poder de compra que diminuiu, né, com a máquina pública, inflação e isso e aquilo outro. E tipo assim, a minha visão sobre tudo isso é que a maior parte de toda a culpa disso são os governos. E não importa se ele é direita ou esquerda. É quem entra, usa a máquina para o poder para si próprio. Eles não querem benefício para a sociedade. O que eles pensam de benefício são para si próprio. Se eles pensassem em benefício para a sociedade, eles com certeza tiraria vários e vários coisas que tem, tipo salário, emenda para paletó, emenda para tal coisa, isso, aquilo, outro, né, Miguel? Isso são síndromes de psicopatia, né? Eu acredito nisso, porque é uma parte, é uma parcela da população que se acha superior acima de nós, né? E é engraçado que me perguntaram, me fizeram uma pergunta hoje, falaram, não, você tem inveja de uma certa coisa, né? Eu falei, eu tenho inveja dessa certa coisa da mesma forma que eu tenho inveja de um político corrupto, né? Porque quem não quer mamar, né? A verdade é essa, né? Quem não quer isso no dinheiro, né? Quem não quer ficar bem de vida, ter uma estabilidade, né? Buscar um futuro para sua família, galgar patamares maiores na vida, né? Então, e já que a gente tá fazendo esse link também de Brasil e Estados Unidos, uma coisa interessante para vocês entenderem um pouco é o seguinte: funcionarismo público. Eu acho que eu tô meio que seguindo uma linha aqui do nosso amigo aqui. Que eu sempre achei que... Desculpa se alguém que estiver assistindo o vídeo for funcionário público. Eu sempre achei que cargo público não deve existir, tá? Tipo, a iniciativa privada também não é mil maravilhas, mas público não tem que existir. Não tem. Pronto, aí eu já entro em divergência, porque assim, lá fora, vou citar os Estados Unidos, e é algo que eu até digo, você não precisa ser baba-ovo de estrangeiro para saber que o seu país é uma porcaria e que lá fora mesmo sendo uma porcaria... É uma melhor porcaria. É uma melhor. Você tem um mínimo de condições de viver. Aqui a gente sobrevive, entendeu? Então, cargo público nos Estados Unidos é só mais outro cargo. E com isso, por isso que lá tem mais cargo público, mais pessoas públicas do que aqui. Aqui não, aqui é a nata, entendeu? E a iniciativa privada lá ganha mais do que a iniciativa privada aqui. Isso aí são reflexos de uma sociedade, de um governo extremamente corrupto, um governo extremamente... O mecanismo, ele por eles, é até uma série que eu indico. E é aquela coisa, Miguel, que ao meu ponto de vista, isso parte muito da cultura brasileira. É do tipo que, no nosso país, eu sou bem radical quanto a isso e eu acredito que não deveria existir cargo público. Porque 99% das pessoas que vão fazer um concurso, elas vão... Pode perguntar, eu não vi até hoje ninguém dizer que ia lá para servir a população, que ia servir o bem. Exceto, claro, obviamente, a gente não pode... Não posso generalizar, né? Tem claro, profissões de, por exemplo, policiais que servem a população. Um policial que está no Rio de Janeiro, meu amigo, tem que fazer por amor, cara. Exatamente. Assim como também em outros estados, né? Tirando o pessoal que fica andando de viatura passeando, né? Mexendo no celular, com os concurseiros, né? Recentemente eu vi um vídeo, teve um assalto a uma moto com 2 homens, encostou, e aí na frente de 2 policiais chegando de moto, e eu acho que era de Cip Motos, não sei, e conseguiram fugir. Um foi pego, mas o outro passou de moto
na frente deles e pra mim aquilo não eram policiais, eram concurseiros, né? Mas pode gerar polêmica, qualquer coisa. Corta, mas a gente não vai cortar, porque aqui a gente tem a nossa opinião e o programa já está dizendo tudo, é o programa sem filtro. Voltando ao tema principal, que é o tema do Trump, o louco ou o gênio, o Trump está fazendo toda essa guerra, acredito eu que seja para um pouco impactar o mundo, mostrar o poder que os Estados Unidos têm sobre todas as nações. Querendo ou não, a gente hoje tem a segunda malha do mundo, que é o dólar. O dólar com o efeito SWIFT, né, transações, tudo é transacionado hoje em dólar. O dólar serve como hedge, proteção. Que um dia vai cair. Calma, fale baixinho para ninguém escutar que será o XRP, mas isso aí é tema para outro vídeo. A gente vai falar sobre isso se vocês quiserem, coloca no aí embaixo nos comentários, pede pra gente falar sobre o XRP, que aí a gente vai falar sobre o XRP Legend. E voltando ao raciocínio aqui que a gente tá falando, o Trump ele quer impactar, ele quer mostrar que os Estados Unidos têm poder, ele quer passar a autonomia que os americanos sempre tiveram sobre o mundo em si. E ele encontrou um adversário muito forte, que hoje é a China. A China saiu da 6ª economia mundial e está subindo em ranking ao topo lá, e acredito eu que daqui a pouco ela pode ser para a primeira economia mundial, né? O PIB dela cresça. Tem toda aquela situação também, China-Taiwan, né? Porque Taiwan, acredito que a maioria que está assistindo nossos vídeos tem um mínimo de conhecimento aí, que Taiwan é um país muito importante, né? Principalmente no ramo de nanotecnologia, de fornecimento em todas as áreas, né? Militares. Eu acho que a Qualcomm está lá hoje. A Qualcomm está lá, que produziu o Snapdragon, né? Correto. Eu acho que também a AMD está lá. Tá lá também. Eu acho que quem não foi ainda foi a Intel, porque a Intel tem uma fábrica própria e tal, e não se mudou para lá. Mas eu acredito que essas duas, sem falar outras empresas de processadores que também estão lá, né? Que tem um poder de processamento. Eu acho que eu esqueci a outra aqui, uma empresa de processadores de celular também, que é Dynamic, acho que é Dynamic, né? Sim, também está por lá. Eu li algo sobre isso e é um lugar de tecnologia intensa. As empresas investem em tecnologia lá, em produção de hardware, né? É bem pesado, a formação de hardware lá. Então, Aí eles ficam naquela palhaçada, né? De vai atacar, não vai, quando? E a gente fica a mercê. Os mercados balançam, e quando os mercados balançam, querendo ou não, mesmo que você ache que não vai impactar, mesmo que você seja um leigo, fale, eu não tô nem aí pra bolsa, não vai atingir mas aqui, né? Isso, tudo gira em torno da bolsa. E uma coisa que eu aprendi com um grande professor meu, que o Brasil é o rabo do cachorro, certo? Quando lá fora balançar, aqui o impacto vai ser maior, porque o cachorro vai balançar o rabo mais forte. Então, balançou lá fora, pode ter certeza que a lapada vem mais forte aqui. Isso em tudo, em ações despencando, Petrobras, Vale... Pode vir por último, mas vem. E ainda o dólar. O dólar é o que mais impacta hoje, porque a gente tem A gente tinha uma reserva, né? Uma reserva aí que foi liquidada em 30 bilhões. Lula pegou simplesmente e tome. O Banco Central, ele meio que segurar, fez né? leilões no mercado, né? No mercado futuro, ele fez leilões para tentar segurar o preço do dólar, né? Tipo, o dólar tava batendo 6,20 nessa casa aí. Tava muito frenético o mercado tava muito forte mesmo, puxando, dando altas puxadas por dia, volatilidade imensa. Então o Banco Central começou a intervir, e vendemos a reserva, tipo assim, a troco de banana, né? Exato, enquanto vários países estão se fazendo seu hedge, né? Comprando a sua proteção. Comprando Bitcoin, comprando ouro, comprando dólares também. A gente tá vendendo tudo. Que legal, o Brasil é muito legal. E taxando tudo também. No contexto geral, o que a gente imaginasse, Donald Trump é um gênio ou um louco? A gente não pode afirmar se ele é um gênio ou se é um louco hoje. A gente vai descobrir isso futuramente, com as consequências do que vai acontecer, né? Lembrando que a gente não está apoiando nem desapoiando. Isso. A gente só está dando a nossa opinião em cima dos fatos que estão acontecendo no momento, mas e com a nossa visão, né? Exato. Poderíamos estar apoiando também, tanto faz. Tanto faz. Se você apoia, se você não apoia, se você é direita, se você é esquerda, você vai ser sempre bem-vindo no canal. Porque aqui a gente tem um diálogo, a gente quer conversar e quer entender você que está do outro lado. Exato. Quer entender a sua visão também e respeitar. E queremos que você também entenda a nossa visão. Exato. Porque, independente de ser esquerda ou direita, acredito que todos nós buscamos um mundo melhor para se viver. Tanto para nós quanto para nossas famílias, né? Exato. E que a gente possa ter uma igualdade social maior. E não seja um jacobiano.
Já vai ele falar de Revolução Francesa. É isso, pessoal. Também tem alguns assuntos que a gente quer abordar nesse vídeo, que a gente vem sofrendo. Eu vi uma frase essa semana, Miguel, que eu achei muito interessante e eu quero trazer para vocês aqui. Nessa frase falava assim: nascemos tarde demais para desbravar o mundo, que no caso seria a época pré-histórica, né? Poxa, Nascemos cedo demais para desbravar a galáxia, porque a gente ainda não tem tecnologia o suficiente para estar andando pelo universo. Em que período então nós nascemos? Aí o cara colocou embaixo o período de pagar impostos. É até um vídeo que eu vou colocar para vocês verem agora. É absurdo, é totalmente absurdo. Vejam o vídeo. O brasileiro trabalha 5 meses todo ano só para pagar impostos. Se você trabalha dos 18 aos 66 anos, terá 20 anos de esforço, dedicação roubados pelo Estado. 40% dos seus rendimentos são usados para o sistema ineficiente e corrupto. Você paga imposto quase o mesmo que um europeu para viver no Brasil. Vale a pena? Você acha que os políticos brasileiros precisam mais do seu dinheiro do que você? Continue a sua vida normalmente. Você que viu o vídeo, você deve ter se revoltado, feito nós, né? A gente trabalhar 5 meses no ano para pagar a regalia do governo. E aí, Miguel? Imagina você dos 18 aos 66 anos. Aí eu te pergunto, isso é vida de quê? A gente, teoricamente e literalmente, a gente tá vivendo pagar imposto. Tem um ditado que fala que antes se cobrava 10%, né, na época do Império, e já achava que era o quinto dos infernos. E agora, 40% de tudo que tu ganha vai pro governo. Não, Tiradentes morreu porque aumentou o quê? 1%, e aconteceu aquela revolução toda. E hoje em dia pode aumentar 1000%. E se tem futebol, se tem carnaval, se tem cerveja, se tem picanha, tá... se tem revólver. Picanha não tem mais, né? Porque... Não, nem ovos tem, pô. Caramba, a cartela de ovos estava R$28 com 30 ovos na bandeja. Eu fiquei revoltado dentro do mercado. A gente vai ter que começar a roubar galinha e criar galinha, será? Pegar os ovos. Talvez o papai esteja fazendo isso pra gente ser produtores de galinha. Entendi. Ele é muito legal. Que nem ele. Não, ele não diga isso. Não diga isso. Foi comprovado que não roubou porque o endereço estava errado. Mas tudo bem. Essa era a nossa reflexão do vídeo de hoje. A gente queria deixar isso pra vocês. Foi um bate-papo mais uma vez. Agradecemos a vocês que chegou até aqui no final. Que se inscrevam no nosso canal. Que se possam nos apoiar sobre isso. A gente está iniciando esse canal. É o segundo vídeo da nossa jornada. Agradecemos você ter chegado até aqui. Foi um prazer imenso conversar com você. Tomara que você venha da próxima vez para o nosso terceiro bate-papo. E a gente vai tentar trazer sempre uma descontração, né, tal, para que a gente possa conversar mais e a gente possa fazer vídeos cada vez melhor para que você que está do outro lado, que é o nosso foco, e a gente possa atingir aí os nossos 10 mil inscritos logo. Vai dar certo. Vai. E depois a gente sem filtro, depois, né? 10 mil pessoas. Será que a gente pode falar, tipo, fala um concurseiro, a gente pode falar sem filtreiro? Sem filtreiro. Você que vai ser o nosso sem filtreiro, beleza? Eu sou o Wesley. E eu sou o Miguel. E juntos apresentamos o programa Sem Filtro. Foi um prazer imenso e até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu!